Fala, meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM. De todas as semanas está trazendo informações para levar a sua carreira para o próximo nível, quando o assunto é banco de dados, quando o assunto é carreira e tecnologia. E nesse vídeo de hoje eu quero falar sobre o que é a linguagem SQL. Vou falar um pouquinho sobre esse tema que é fundamental, muito importante, tanto para quem já está trabalhando na área de tecnologia, para quem não está na área de tecnologia, para que você consiga entender realmente como que a linguagem SQL pode te colocar a um outro nível dentro da área de tecnologia. Se está gostando aqui dos nossos vídeos, se inscreva no nosso canal, habilite notificações, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui para poder te ajudar a acelerar o seu próximo nível. Vamos lá, pessoal. O que é a linguagem SQL, né? Hoje eu quero mostrar um pouquinho sobre realmente quem não conhece ou quem muitas vezes já ouviu falar de forma muito superficial, entender de fato o que é a linguagem SQL. E ter falado dessa linguagem, né, saber dessa linguagem, é principalmente se você trabalha ou se interessa em trabalhar por banco de dados, tá? É uma linguagem que realmente ela está bem ligada a banco de dados. E, pessoal, banco de dados, a gente precisa entender que é uma área muito importante dentro da área de tecnologia, né? Eu costumo dizer que é o coração da área de tecnologia e diversas carreiras precisam desse conhecimento. E a linguagem SQL nada mais é uma linguagem utilizada para gerenciar e manipular dados em bancos de dados relacionais. Então, a sigla SQL significa Structured Query Language, ou seja, linguagem de consulta estruturada, tá? E a primeira versão ali do SQL foi desenvolvida pela IBM nos anos 70 e desde então tornou-se um padrão amplamente adotado na indústria de tecnologia. Então, se você pega bancos de dados relacionais, né? Existem vários bancos de dados relacionais. Eles utilizam a linguagem SQL, entendeu? Então a gente precisa entender realmente que é algo fundamental, tá? É algo fundamental, de fato, você realmente ter conhecimento em um banco, na linguagem SQL, que é algo tão utilizado dentro das empresas. E aí, pessoal, qual que é a importância disso, né? Vocês entenderem que existem diversas carreiras que precisam desse conhecimento, tá? E por que eu estou falando isso, né? Porque quando a gente fala da linguagem SQL, por exemplo, quem precisa estudar a linguagem SQL? Por exemplo, desenvolvedor de software, cara, tem contato diretamente com o banco de dados, tá? Está envolvido no desenvolvimento de um aplicativo ou sistemas que utilizam o banco de dados, é fundamental ter conhecimento SQL. O administrador de banco de dados, que são os DBAs, né? Responsável por garantir que o banco de dados esteja funcionando corretamente, utilizando desempenho, segurança e garantindo a segurança, tá? Conhecer SQL é essencial. Analista de dados, tá? Profissionais que trabalham com dados frequentemente usam o SQL para extrair informações relevantes dos bancos de dados através de consultas SQL. Os cientistas de dados, por exemplo, que trabalham com a ciência dos dados, frequentemente precisam lidar com grandes conjuntos de dados e o conhecimento em SQL permite que eles realizem consultas complexas. O profissional de Business Intelligence, tá? O SQL é amplamente utilizado em soluções de BI para criar consultas e relatórios, tá? Então, pessoal, no geral, qualquer pessoa envolvida com banco de dados dentro de um projeto de tecnologia, desde desenvolvedores, analistas, se beneficia em realmente estudar a linguagem SQL. É uma habilidade altamente valorizada no mercado de trabalho e essencial para quem trabalha com dados, tá? E aí, pessoal, como eu falei, né? Só para vocês terem uma ideia, né? A linguagem SQL é muito utilizada em bancos de dados relacionais. Então, você pega as listas dos maiores bancos de dados do mundo hoje, utilizados dentro de grandes empresas, como o Oracle Database, o MySQL, o Microsoft SQL Server, o PostgreSQL, tá? Então, todos esses bancos de dados ali, relacionais, tá? Eles utilizam a linguagem SQL padrão, tá? Então, é um conhecimento realmente muito útil para você realmente se desenvolver, tá? E vamos lá, pessoal, falar um pouquinho sobre a importância, né? O SQL desempenha um papel fundamental no gerenciamento de um banco de dados. Ele permite a criação, a modificação e a consulta de dados armazenados em uma variedade de sistemas de gerenciamento de banco de dados. Tá? Então, você pode realizar diversas operações como inserir, atualizar, excluir e consultar dados. Tá? E uma das características aí da linguagem SQL é a capacidade de trabalhar com dados de maneira estruturada, seguindo um modelo relacional. Tá? Então, isso significa que os dados são organizados em tabelas com linhas representando registros individuais e colunas representando os atributos desses registros. Tá?
E aí, pessoal, além disso, né, o SQL é uma linguagem declarativa, né, que significa que você especifica o que deseja obter. E o sistema de banco de dados ele encarrega de encontrar de melhor maneira executar aquela consulta. Isso proporciona uma abordagem mais intuitiva e orientada ao resultado para interagir com dados. Então, é fundamental, de fato, se você realmente quer mexer com dados, saber a linguagem SQL. E como vocês podem ver, né, isso te desbloqueia para diversas carreiras. É algo muito utilizado e muito importante. Se você está em busca da primeira vaga, cara, começa com a linguagem SQL, porque sem dúvida isso pode te dar muito mais possibilidades de emprego no mercado. Tá? Se você fizer uma busca no LinkedIn, você vai ver que tem vaga pra caramba relacionada à linguagem SQL. Só que o grande problema é que quem não consegue a primeira vaga está estudando algo que não é relevante, está estudando algo que não é útil para as empresas. E banco de dados e a linguagem SQL é realmente fundamental. E existem vários comandos fundamentais no SQL que a gente poderia abordar, tá? E eu vou falar alguns aqui. Por exemplo, o select, né, que é utilizado para consultar dados de um banco de dados. Ele permite selecionar colunas específicas, filtrar registros com base nas condições e ordenar os resultados. Tem a questão de inserção de dados, você pode fazer um insert, um update para atualizar valores, o delete para remover registros de uma tabela. Tá? Então existem vários exemplos práticos que hoje, inclusive, nós temos vários programas que a gente aborda a linguagem SQL. Por exemplo, a nossa mentoria para quem está no nível iniciante. Cara, SQL é um modo chave e fundamental que você tem lá, que você não pode pular essa etapa. Os treinamentos que preparam a gente para certificações Oracle, também. As nossas mentorias mais avançadas, que inclusive preparam a gente também para certificações, também tem a linguagem SQL, tá? Então, de fato, é algo que deve ser olhado com muito cuidado. Se você realmente dominar, cara, a linguagem SQL, você vai ver a quantidade de possibilidades que você tem de conseguir crescer e evoluir. E eu vou falar até um pouquinho mais. Se você entender muito bem o que é a linguagem, saber utilizá-la dentro das empresas e tirar uma certificação, cara, isso pode ser um diferencial muito grande para que você esteja dentro de grandes empresas e dentro de grandes projetos, tá? Então é importante que você consiga realmente entender o que é a linguagem SQL na prática. E por isso, nós temos vários programas que a gente consegue te ajudar. Se você ainda tem dificuldade com a linguagem SQL, se você não domina, não tem uma certificação, ou se você quer entrar na área de tecnologia, cara, estude a linguagem SQL, porque com certeza ela vai conseguir te colocar num outro nível profissional, com muito mais possibilidades. Coloque isso nas palavras-chave ali no LinkedIn, porque com certeza é algo que é muito buscado pelas empresas. Beleza? E essa semana a gente está fazendo uma masterclass sobre a linguagem SQL com exemplos práticos, projetos reais e muita mão na massa. Se você quer ver esses exemplos na prática, clica aqui na descrição desse vídeo, porque você pode assistir 3 aulas entendendo ali como que você instala um banco de dados do zero, como que você executa a linguagem SQL na prática, com simulações do mundo real, dentro de grandes empresas, dentro de grandes projetos. Beleza? Então é isso que eu queria trazer para vocês, pessoal. Tá gostando aqui dos nossos vídeos? Dá um like, se inscreva no nosso canal, habilite notificações. Lembrando que essa experiência vai estar disponível nas plataformas de podcast, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify. Então assine a DBOCM por lá, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!